Dê uma olhada ao seu redor. Quantas pessoas realmente estão lá para você? Você já notou quantos dos seus amigos brilham superficialmente, mas na verdade só se interessam pelos próprios interesses? Anos atrás, Carl Jung revelou as verdades profundas e às vezes dolorosas dos relacionamentos humanos. Neste vídeo, você aprenderá, pela perspectiva de Carl Jung, quem são realmente os amigos que você considera seus, por que a maioria deles não o compreenderá e onde começa a verdadeira amizade. A amizade parece ser um dos laços mais preciosos da vida humana. No entanto, quando consideramos o quão profundo é esse laço, uma realidade diferente muitas vezes se esconde sob a superfície. As pessoas frequentemente se veem como seres conectados e confiantes com aqueles ao seu redor. Mas Carl Jung, por meio de suas observações das complexidades da psicologia humana, revela o quão poderosa essa ilusão costuma ser. A maioria dos relacionamentos é tecida a partir de interesses e expectativas moldados subconscientemente. As pessoas inconscientemente esperam coisas da outra pessoa, buscando um espelho para preencher seu vazio interior. E isso é apresentado como amizade. No entanto, a verdadeira amizade não é medida apenas por conversas superficiais e tempo juntos. Jung explica que muitos desses laços são um reflexo do ego, onde o desejo de uma pessoa de se sentir segura molda seu entorno para atender às suas próprias necessidades. As pessoas inconscientemente adaptam seus relacionamentos às suas próprias zonas de conforto psicológico, concentrando-se em satisfazer suas próprias expectativas em vez de compreender a verdadeira natureza da outra pessoa. Isso frequentemente resulta em uma falsa sensação de segurança e pode levar a sentimentos de solidão. Essa complexidade da natureza humana dificulta a distinção entre amizades verdadeiras, pois frequentemente interpretamos o comportamento de outras pessoas através dos filtros de nossos próprios desejos e medos. Carl Jung enfatizou que estabelecer uma conexão honesta e profunda consigo mesmo é a maneira fundamental de interpretar com precisão o comportamento dos outros. Sem confrontar as sombras dentro de nosso próprio mundo interior, não podemos avaliar verdadeiramente nossos relacionamentos externos. Essa consciência pode inicialmente parecer desconfortável e solitária, mas, a longo prazo, enxergar as verdadeiras intenções por trás de relacionamentos superficiais é uma das lições valiosas da vida. As pessoas frequentemente julgam os outros sem se compreenderem. Os ensinamentos de Jung demonstram o quão crucial é explorar a própria constituição psicológica para discernir o verdadeiro caráter e as intenções dos outros. As pessoas inconscientemente buscam suas próprias deficiências e necessidades nos outros, levando-as a formar laços falsos e cegando-as para a verdadeira amizade. A verdadeira amizade não é moldada apenas por interesse mútuo e interações superficiais. Ela é nutrida pela empatia, compreensão e percepção consciente. A psicologia junguiana explica que um indivíduo não pode ter uma percepção clara e precisa dos outros sem completar sua própria jornada interior. As pessoas se definem pelos relacionamentos com os quais se cercam, mas essa definição costuma ser enganosa, pois as conexões formadas com os outros não são independentes do estado psicológico do indivíduo. As pessoas são guiadas por processos inconscientes, e esses processos obscurecem a natureza dos relacionamentos. Discernir a verdadeira amizade é possível por meio da autoconsciência e do confronto com suas próprias sombras interiores. Os ensinamentos de Jung estendem o conceito de amizade para além do superficial, demonstrando que desenvolver a consciência interior é um pré-requisito para compreender os outros. A verdadeira amizade é moldada pela percepção consciente e pela empatia profunda. Máscaras superficiais e expectativas baseadas no ego não podem obscurecer conexões genuínas. As pessoas frequentemente se sentem completas perto dos outros, mas esse sentimento muitas vezes decorre de uma falsa sensação de segurança. Compreender a dinâmica psicológica por trás do comportamento das pessoas, confrontar nosso próprio mundo interior e desenvolver nossa consciência nos permite reconhecer o valor e a existência de amizades verdadeiras. As profundas observações de Carl Jung sobre a psicologia humana nos mostram o caminho para evitar ilusões nos relacionamentos e enxergar as verdadeiras intenções dos outros. Esse caminho começa com a exploração de nossa própria consciência interior, permitindo-nos reconhecer as conexões genuínas que a vida nos oferece.
o quanto você realmente sabe sobre os outros em sua jornada interior. Ao tentar compreender as relações humanas, muitas vezes pode ser perturbador perceber o quão decisivo é o conceito de ego. Carl Jung demonstrou como processos inconscientes moldam o comportamento e as escolhas das pessoas, particularmente a profunda influência do ego nos relacionamentos. As pessoas projetam inconscientemente seus próprios desejos, medos e necessidades nos outros. Essas projeções frequentemente obscurecem a natureza dos relacionamentos e as conexões genuínas. Os indivíduos tendem a ver os outros como uma ferramenta para preencher suas próprias expectativas e vazios internos, em vez de vê-los como eles são. A compreensão psicológica de Jung demonstra o poderoso papel que o ego desempenha na formação do comportamento humano. E a consciência disso é um passo crucial para a compreensão da verdadeira natureza dos relacionamentos. As pessoas moldam inconscientemente os outros de acordo com suas próprias necessidades e desejos, muitas vezes criando interações que parecem superficialmente amigáveis, mas que, na verdade, proporcionam satisfação psicológica. O ego alimenta o desejo do indivíduo de se sentir valorizado, seguro e importante. Os relacionamentos se tornam um meio para satisfazer esses desejos, levando a uma falsa sensação de segurança. Carl Jung explica que, sem reconhecer o próprio ego e suas motivações inconscientes, não se pode avaliar com precisão o comportamento dos outros. As pessoas frequentemente moldam suas percepções sobre aqueles ao seu redor com base em seus próprios estados internos. Essas percepções refletem os desejos inconscientes, não a realidade. Isso nos leva a sermos enganados pela superficialidade dos relacionamentos e a não enxergarmos as verdadeiras intenções. Os ensinamentos de Carl Jung revelam como o ego e os processos inconscientes alimentam as ilusões nos relacionamentos humanos, e essa consciência nos permite identificar falsas conexões. As pessoas podem manipular inconscientemente para alimentar seus egos, buscar a aprovação dos outros e usar os relacionamentos como um meio para satisfazer suas próprias necessidades psicológicas. Esses processos inconscientes frequentemente levam ao autoengano e à incapacidade de ver os outros como eles são. Estabelecer uma conexão genuína nos relacionamentos humanos começa com a compreensão desse ego e das motivações inconscientes. Carl Jung argumenta que explorar o mundo interior permite interpretar com precisão o comportamento e as intenções dos outros. As pessoas se definem por meio de relacionamentos. No entanto, essa definição é frequentemente moldada pelas necessidades do ego e pelas motivações inconscientes, e, portanto, os relacionamentos são tecidos com uma falsa sensação de segurança. O ego permite que os indivíduos se sintam seguros e valorizados. No entanto, também pode levar-los a ver os outros como ferramentas para satisfazer seus próprios desejos. As pessoas frequentemente veem os outros como um reflexo de seus próprios desejos, levando-as a interpretar erroneamente a natureza dos relacionamentos. Embora relacionamentos baseados no ego permitam que os indivíduos se sintam seguros e valorizados, eles dificultam a formação de conexões genuínas. Jung enfatizou que a consciência e a percepção do ego permitem que os indivíduos vejam profundidade e significado em seus relacionamentos. Quando as pessoas percebem que estão manipulando os outros com motivações inconscientes, conseguem distinguir a superficialidade e a falsa segurança nos relacionamentos. Embora o ego proporcione ao indivíduo realização psicológica, ele simultaneamente torna os outros instrumentos de seus próprios desejos, levando ao surgimento de falsas amizades. A psicologia de Carl Jung demonstra que a compreensão dos próprios processos inconscientes desempenha um papel crucial no discernimento das verdadeiras intenções dos outros e na prevenção de falsas conexões. As pessoas frequentemente manipulam os outros para alimentar seus egos ou buscar aprovação. Esses processos mascaram a natureza dos relacionamentos e obscurecem conexões genuínas. Os ensinamentos de Jung demonstram que reconhecer esses comportamentos baseados no ego e aprender a cultivar a consciência é um pré-requisito para enxergar amizades genuínas e relacionamentos significativos. As pessoas gravitam em direção a conexões superficiais sob a influência de seus egos e motivações inconscientes. Mas conexões genuínas emergem quando o indivíduo desenvolve sua própria consciência interior. A compreensão da complexidade dos relacionamentos humanos começa com o reconhecimento do ego e dos processos inconscientes.
e os ensinamentos de Jung nos mostram como desvendar essa estrutura complexa. Essa consciência nos permite identificar laços falsos e valorizar amizades genuínas, pois há dinâmicas psicológicas muito mais profundas nos relacionamentos humanos do que o aparente, e conexões genuínas só emergem por meio da percepção consciente. A solidão oferece um espaço necessário para explorar o mundo interior e confrontar o próprio eu. Carl Jung argumentou que, no fundo da psique humana, a solidão não é uma deficiência, mas uma oportunidade para confrontar processos inconscientes e adquirir autoconhecimento. A solidão é frequentemente percebida como um estado assustador e perturbador, mas na presença constante de outras pessoas, as pessoas frequentemente se esquecem de ouvir sua própria voz interior. As pessoas se definem por meio de relacionamentos e buscam a aprovação e o amor dos outros. No entanto, os ensinamentos de Jung demonstram que a autoconsciência dentro do próprio mundo interior é o fator fundamental que determina a qualidade dos relacionamentos com os outros. Estar sozinho nos permite compreender melhor a nós mesmos, reconhecer nossas sombras e confrontar nossas motivações inconscientes. As pessoas frequentemente se sentem fortes e completas na presença de outras pessoas, mas esse sentimento costuma ser uma falsa sensação de segurança e nos impede de descobrir nosso verdadeiro eu. Jung enfatizou que focar na jornada interior é crucial para perceber com precisão as verdadeiras intenções dos outros e a natureza dos relacionamentos. Quando as pessoas estão sozinhas, elas estão sozinhas com seus próprios pensamentos e sentimentos. E esse processo requer o confronto com suas próprias sombras inconscientes. Sombras são aspectos de nós mesmos que reprimimos e dos quais não temos consciência, e frequentemente influenciam nosso comportamento e escolhas. De acordo com a psicologia junguiana, é impossível avaliar com precisão os relacionamentos no mundo exterior sem confrontá-los. As pessoas veem os outros através de suas próprias projeções, ou seja, projetam suas próprias deficiências, medos e desejos nos outros. Essas projeções tornam a natureza dos relacionamentos enganosa. A solidão é um espaço necessário para purificar essas projeções e ver os outros como eles realmente são. As pessoas frequentemente percebem a solidão como uma perda ou deficiência, mas os ensinamentos junguianos demonstram que a solidão é essencial para a autodescoberta e a descoberta de sua própria integridade psicológica. Quando as pessoas se aprofundam em seu mundo interior, conseguem ver as verdadeiras intenções e comportamentos dos outros com mais clareza. O processo de solidão permite que o indivíduo compreenda a si mesmo, suas sombras e suas motivações inconscientes. Jung argumenta que indivíduos que confrontam seu mundo interior podem administrar seus relacionamentos com os outros de forma mais consciente e saudável. As pessoas frequentemente escondem quem são perto dos outros, usam máscaras sociais e alimentam seus egos. A solidão é uma oportunidade para remover essas máscaras e descobrir seu verdadeiro eu. Quando as pessoas estão com outras pessoas, elas frequentemente se moldam de acordo com as expectativas dos outros. No entanto, de acordo com Jung, o verdadeiro eu emerge na solidão e na consciência interior. O processo de solidão pode ser inicialmente perturbador e assustador, mas, a longo prazo, permite que os indivíduos se entendam, confrontem suas sombras e entendam as verdadeiras intenções dos outros. As pessoas frequentemente se sentem valorizadas pela aprovação dos outros. Jung enfatizou que o verdadeiro valor e a integridade são descobertos na própria consciência interior e na solidão. A solidão, entrelaçada com o processo de autodescoberta, é uma porta de entrada para as profundezas da psique humana. A menos que as pessoas aprendam a ser honestas e corajosas dentro de seus próprios mundos interiores, elas continuam a se contentar com falsa segurança e relacionamentos superficiais na presença de outras pessoas. A solidão é uma oportunidade para descobrir a própria integridade psicológica, confrontar suas sombras e entender suas motivações inconscientes. Os ensinamentos de Jung guiam esse processo e permitem o desenvolvimento da consciência interior. As pessoas frequentemente se sentem completas na presença de outras, mas a verdadeira realização reside na solidão e na exploração da própria consciência interior. Jung explica que completar a jornada interior permite ao indivíduo reconhecer laços falsos, distinguir amizades genuínas
e enxergar a profundidade dos relacionamentos humanos. À medida que as pessoas se tornam mais conscientes de seus mundos interiores, reconhecem a falsa segurança e a superficialidade nos relacionamentos e começam a apreciar conexões genuínas. A solidão permite que o indivíduo construa sua própria integridade psicológica. E é o fator mais fundamental que determina a qualidade dos relacionamentos com os outros. Os ensinamentos de Jung revelam profundamente a importância desse processo e conectam as pessoas com sua própria consciência interior. A natureza humana é muito mais complexa e multifacetada do que aparenta. Carl Jung explicou como as sombras ocultas nos processos inconscientes de um indivíduo influenciam seu comportamento e seus relacionamentos. As pessoas frequentemente falham em reconhecer seus próprios aspectos mais sombrios, e essas sombras emergem como forças ocultas em suas interações com os outros. As pessoas tendem a se ver como gentis, justas e amigáveis. No entanto, a raiva, o ciúme, a ambição e os medos que reprimem inconscientemente moldam seus relacionamentos. Jung definiu o conceito de sombras como aspectos de si mesmas que uma pessoa não reconhece e frequentemente reprime. Essas sombras podem mascarar o comportamento de uma pessoa, criar falsas fachadas e tornar sua persona externa enganosa. As pessoas frequentemente parecem gentis e harmoniosas aos outros, mas processos inconscientes abrigam verdadeiras motivações por trás dessa superfície, complicando os relacionamentos. Os ensinamentos de Carl Jung demonstram que os indivíduos não podem avaliar com precisão o comportamento e as intenções dos outros sem confrontar suas sombras. Quando as pessoas falham em reconhecer suas sombras, entram em conflito com as sombras dos outros e experimentam constante decepção nos relacionamentos. Os aspectos sombrios da natureza humana frequentemente criam laços baseados em falsa confiança, manipulação e ego. As pessoas projetam seus medos e desejos inconscientes nos outros. Essas projeções obscurecem a natureza dos relacionamentos e criam dinâmicas de poder complexas por trás de laços aparentemente amigáveis. Carl Jung enfatizou que aceitar as próprias sombras é a maneira fundamental de compreender os outros e construir relacionamentos saudáveis. À medida que as pessoas suprimem suas sombras, elas, sem saber, se aprisionam em ciclos repetitivos em seus relacionamentos externos. Os aspectos obscuros da natureza humana são uma combinação de raiva reprimida, ciúme, ambição e medo. Esses aspectos ganham poder no inconsciente e moldam os relacionamentos. Jung argumentou que, quando um indivíduo confronta suas sombras, ele se torna consciente desses aspectos obscuros e os integra à sua consciência. Embora as pessoas julguem o comportamento dos outros, muitas vezes não conseguem enxergar suas próprias sombras. E esses julgamentos criam conflitos nos relacionamentos. Confrontar sombras permite que os indivíduos construam sua integridade interior e os guie na compreensão das verdadeiras motivações dos outros. As pessoas agem a partir de suas motivações inconscientes. E essas motivações se manifestam como forças invisíveis nos relacionamentos. Os ensinamentos de Carl Jung demonstram que reconhecer os próprios aspectos obscuros permite distinguir entre relacionamentos falsos e apegos superficiais. As pessoas frequentemente usam máscaras perto de outras pessoas para alimentar seus egos. Sombras permanecem ocultas por trás dessas máscaras, moldando o comportamento. Jung argumenta que, ao aceitar sombras, um indivíduo alcançará a capacidade de ver os outros como eles são e alcançará profundidade em seus relacionamentos. Compreender os aspectos mais obscuros da natureza humana é um passo crítico para interpretar com precisão o comportamento dos outros e evitar falsos apegos nos relacionamentos. À medida que as pessoas suprimem suas sombras, elas entram em choque com as sombras dos outros, experimentando constante tensão e decepção nos relacionamentos. A menos que as pessoas aceitem suas próprias sombras, elas não podem ver as verdadeiras intenções e comportamentos dos outros, levando a ilusões e decepções nos relacionamentos. Sombras consistem em raiva reprimida, ciúme, ambição e medos no inconsciente. Esses aspectos, como forças invisíveis, moldam os relacionamentos. Carl Jung enfatiza que confrontar sombras é essencial para que o indivíduo se conheça, compreenda os outros e forme conexões genuínas. Os aspectos mais obscuros da natureza humana podem inicialmente ser perturbadores e assustadores. No entanto,
Esse processo é essencial para a construção da consciência e da integridade psicológica. Ao confrontar suas sombras, as pessoas conseguem distinguir entre falsa confiança e relacionamentos superficiais, enxergar as verdadeiras intenções dos outros e descobrir a profundidade dos relacionamentos. A psicologia junguiana demonstra que reconhecer o próprio eu obscuro permite descobrir significado e conexão genuína nos relacionamentos humanos. Compreender os aspectos mais obscuros da natureza humana é uma jornada interior necessária para discernir as motivações e os comportamentos dos outros e evitar falsos apegos. Os ensinamentos de Jung guiam essa jornada e permitem que os indivíduos desenvolvam sua própria consciência interior. À medida que as pessoas reconhecem suas sombras, podem estabelecer conexões mais conscientes e profundas em seus relacionamentos, reconhecer a verdadeira natureza dos outros e compreender a complexa dinâmica de poder nos relacionamentos humanos. A verdadeira amizade é uma das experiências mais preciosas e raras da vida humana. Carl Jung argumenta que a amizade é um processo psicológico muito mais profundo do que interações superficiais. As pessoas frequentemente medem os laços que formam com aqueles ao seu redor pelos momentos passados e pela intimidade superficial. No entanto, de acordo com Carl Jung, a verdadeira amizade surge quando os indivíduos reconhecem seus mundos interiores e desenvolvem a consciência. As pessoas se sentem felizes e completas na presença de outras. No entanto, esse sentimento frequentemente decorre de uma falsa segurança e da gratificação do ego. Jung enfatiza que a verdadeira amizade transcende as expectativas baseadas no ego e se baseia na compreensão mútua, na empatia e na integridade psicológica. As pessoas frequentemente tentam mudar os outros, tentando moldá-los de acordo com suas próprias projeções e expectativas. Esse comportamento, apesar da existência de laços superficiais, dificulta a verdadeira intimidade. Os ensinamentos de Carl Jung demonstram que aceitar os outros como eles são é o elemento fundamental que revela profundidade e significado nos relacionamentos. A verdadeira amizade não se limita àqueles que estão ao seu lado nos momentos bons. Ela se forma com aqueles que oferecem apoio por meio da confiança mútua e da compreensão em momentos desafiadores. As pessoas frequentemente priorizam apenas seus próprios interesses nos relacionamentos, priorizando as necessidades dos outros. Essa abordagem promove laços superficiais e dificulta a amizade verdadeira. Carl Jung argumentou que os indivíduos não podem formar relacionamentos profundos e significativos com os outros sem completar sua própria jornada interior. Sem confrontar suas próprias sombras e processos inconscientes, as pessoas falham em reconhecer as verdadeiras motivações dos outros e experimentam constantes decepções nos relacionamentos. As pessoas frequentemente buscam a felicidade dependendo dos outros. A verdadeira amizade, no entanto, não se baseia na dependência, mas no respeito mútuo, na compreensão e na harmonia psicológica. Segundo Jung, compreender a si mesmo dentro do próprio mundo interior e confrontar suas sombras torna a sinceridade e a honestidade possíveis nos relacionamentos com os outros. As pessoas, frequentemente, tentam mudar os outros ou impor suas próprias expectativas. Mas a verdadeira amizade reside em aceitar os outros como eles são e não em tentar mudá-los. Os ensinamentos de Carl Jung revelam que compreender os outros e reconhecer a verdadeira amizade depende do desenvolvimento da própria consciência psicológica. As pessoas frequentemente desejam se sentir poderosas e valorizadas na presença dos outros, mas esse sentimento é frequentemente baseado em falsa confiança e gratificação do ego. A verdadeira amizade, para além dessa falsa confiança, é nutrida pela empatia e compreensão mútuas. Jung enfatiza que a consciência de um indivíduo sobre seus próprios processos inconscientes permite-lhe ver as verdadeiras intenções dos outros e alcançar profundidade nos relacionamentos. As pessoas frequentemente apresentam um falso eu diante dos outros, gerenciando relacionamentos de acordo com seu ego. Esse comportamento impede a formação de conexões genuínas. Os ensinamentos de Jung demonstram que completar a jornada interior e descobrir sua integridade psicológica permite-lhes formar amizades significativas e genuínas com os outros. À medida que as pessoas compreendem seus mundos interiores, elas podem interpretar com precisão o comportamento e as intenções dos outros
distanciar-se de relacionamentos falsos e reconhecer conexões genuínas. A verdadeira amizade transcende interações superficiais e é moldada pela consciência interior e integridade psicológica dos indivíduos. Jung argumenta que a autoconsciência, o confronto com suas sombras e o desenvolvimento da consciência revelam a profundidade e o verdadeiro significado dos relacionamentos com os outros. As pessoas frequentemente veem os outros como um reflexo de seus próprios desejos e expectativas. A verdadeira amizade transcende esses reflexos e é moldada pela compreensão mútua e empatia. A psicologia de Carl Jung demonstra que completar a jornada interior possibilita sinceridade, confiança e profundidade nos laços com os outros. À medida que as pessoas desenvolvem sua consciência psicológica, conseguem distinguir entre falsa confiança e relacionamentos superficiais, reconhecer amizades genuínas e descobrir significado nos relacionamentos. Os ensinamentos de Carl Jung nos lembram que a verdadeira amizade emerge não apenas através do tempo e da intimidade superficial, mas também através da consciência interior e das escolhas conscientes de um indivíduo. Eles capacitam as pessoas a descobrir sua integridade psicológica. Quando nos perdemos no caos da vida, presos nas ilusões superficiais dos relacionamentos humanos, a jornada mais importante é, na verdade, retornar ao nosso mundo interior. Carl Jung enfatizou que reconhecer os próprios processos inconscientes é o passo fundamental para descobrir o verdadeiro significado e os valores da vida. As pessoas frequentemente se concentram em conexões externas, aprovação e na falsa sensação de segurança criada por papéis sociais. No entanto, a verdadeira transformação começa com um desenvolvimento da consciência interior de um indivíduo. As pessoas podem se sentir poderosas e valorizadas na presença de outras pessoas, mas esse sentimento costuma ser um jogo do ego e da falsa confiança. Os ensinamentos de Carl Jung demonstram que voltar-se para dentro, confrontar suas sombras, descobrir sua integridade psicológica e gerenciar conscientemente seus relacionamentos com os outros abre portas. Quando as pessoas se voltam para dentro, podem ver os comportamentos e as intenções dos outros com mais clareza, reconhecer falsas amizades e reconhecer conexões genuínas. As pessoas frequentemente usam máscaras perto dos outros e priorizam suas próprias necessidades. Essas máscaras tornam os relacionamentos superficiais e baseados em falsa segurança. Quando nos voltamos para dentro, removemos as máscaras, confrontamos nossas sombras e desenvolvemos a consciência. Retornar a si mesmo significa aprender a se sentir suficiente e completo, sem precisar da aprovação dos outros e de falsa confiança. Jung argumenta que desenvolver a consciência interior permite distinguir falsas amizades, reconhecer conexões genuínas e encontrar profundidade na própria vida. Retornar a si mesmo significa encarar a solidão não como uma deficiência, mas como um espaço necessário para o desenvolvimento da consciência interior e da integridade psicológica. Jung enfatiza que esse processo forma a base para a autoconsciência do indivíduo, para confrontar suas sombras e fazer escolhas conscientes em seus relacionamentos com os outros. As pessoas frequentemente escondem quem são na presença de outras pessoas, usando máscaras sociais e alimentando seus egos. Retornar a si mesmo é essencial para remover essas máscaras e descobrir o verdadeiro eu. A psicologia de Jung demonstra que completar a jornada interior permite reconhecer falsas conexões e relacionamentos superficiais, reconhecer amizades genuínas e alcançar profundidade nos relacionamentos humanos. As pessoas frequentemente desejam se sentir completas na presença de outras pessoas. A verdadeira completude começa com a descoberta da integridade interior e da consciência psicológica. Retornar a si mesmo significa compreender nossas motivações inconscientes, reconhecer nossos comportamentos baseados no ego e nos reconciliar com nossas sombras. Jung afirma que esse processo permite que o indivíduo veja os outros como eles são, distinga a falsa segurança nos relacionamentos e estabeleça conexões genuínas. As pessoas frequentemente buscam felicidade e valor por meio da dependência dos outros. Voltar-se para si mesmo significa romper essa dependência e descobrir nosso próprio valor interior. Os ensinamentos de Jung demonstram que desenvolver a consciência interior permite que o indivíduo reconheça a falsa segurança em sua vida, se distancie de relacionamentos superficiais e reconheça amizades genuínas. Voltar-se para si mesmo
Permite que o indivíduo complete sua jornada interior, confronte suas sombras e cultive a consciência, permitindo-lhe alcançar profundidade e verdadeiro significado nos relacionamentos humanos. As pessoas frequentemente apresentam um falso eu aos outros e gerenciam os relacionamentos de acordo com seu ego. Voltar-se para si mesmo significa descobrir seu verdadeiro eu e, assim, alcançar intimidade, confiança e profundidade nos relacionamentos. Os ensinamentos de Carl Jung revelam que completar a jornada interior é o guia fundamental que permite ao indivíduo ver a realidade e a profundidade nos relacionamentos humanos e conectá-los com sua própria consciência interior. Tome a decisão de retornar a si mesmo e explorar sua própria consciência interior. Dê um pequeno passo hoje. Compartilhe nos comentários um momento em que você confrontou suas próprias sombras ou uma experiência de consciência interior. E vamos aprofundar essa jornada juntos. Neste vídeo, falamos sobre quem são realmente os amigos que você considera seus. Porque a maioria deles não o compreenderá e onde começa a verdadeira amizade, da perspectiva de Carl Jung. Inscreva-se em nosso canal para mais conteúdo. Se quiser nos apoiar com uma taxa, você pode se tornar um membro clicando no botão Participar. Obrigado.